No próximo capítulo da novela Vale Tudo, César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com Odete, sem deixar margem para dúvidas ou ilusões. A jovem, acostumada a manipular e dobrar homens ao seu favor, se vê diante de uma barreira intransponível. Ele, firme e direto, deixa escapar um sorriso confiante, revelando que encontrou em Odete não apenas uma parceira, mas uma aliada poderosa. Maria de Fátima se sente derrotada, engole em seco, mas não admite a humilhação diante dele. Poliana, por sua vez, observa Raquel com um misto de admiração e surpresa. A cozinheira, mesmo depois de tantos tombos, encontra forças para se reerguer. A disposição de Raquel em vender sanduíches na praia, ao lado de Gilda e Pascoal, emociona quem a acompanha. A cena é simbólica. Uma mulher que já teve tudo, agora recomeça do zero e ainda assim não perde a dignidade nem o brilho no olhar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, Leila tenta apagar incêndios. A socialite percebe que errou ao se envolver na festa organizada por Marco Aurélio para Sarita. Com um ar de constrangimento, procura Cecília e Laís para se desculpar, tentando recuperar a confiança. Mas o peso do sobrenome e das escolhas mal feitas ainda recai sobre seus ombros, e a desconfiança permanece no ar. Odete, sempre calculista, abre o jogo, revela que ama César. Uma declaração que, vinda dela, soa mais como estratégia do que sentimento verdadeiro, mas mesmo assim abala as estruturas de todos que a cercam. Maria de Fátima, tomada pela inveja, procura Marco Aurélio para tentar chantageá-lo, mas recebe uma reação fria e debochada. O empresário ri de sua tentativa patética, jogando em sua cara sua insignificância naquele jogo de gigantes. Nem as ameaças de Maria de Fátima fazem Odete estremecer. Pelo contrário, a bilionária encara a ex-nora com desprezo e reforça sua posição de poder. Afonso, ao descobrir por Maria de Fátima que a mãe está envolvida com César, fica impactado. O rapaz, dividido entre o nojo da revelação e a decepção profunda, percebe que a teia de relações de Odete é ainda mais obscura e perigosa do que imaginava. Esse é apenas o começo de novos embates, onde cada gesto pode mudar o rumo da disputa pelo poder. A guerra entre Odete Reutemann e Ana Clara vai começar com um barraco histórico. A poderosa empresária, que sempre teve absoluto controle sobre a família, perderá as estribeiras ao descobrir que a cuidadora de seu filho Leonardo está frequentando as reuniões de AA ao lado de Heleninha. A simples menção do nome da jovem será suficiente para acender a fúria da vilã, que não aceitará essa aproximação de forma alguma. Tudo terá início quando Heleninha, ainda frágil, mas orgulhosa de seus primeiros passos rumo à sobriedade, confidenciará a Celina que fez uma amiga inesperada. Ela se chama Ana Clara, uma moça incrível, que me escuta, que entende minhas dores, que não me julga. Eu acho que finalmente encontrei alguém que pode me ajudar a atravessar esse momento, dirá a filha de Odete, emocionada. Celina ficará surpresa com o entusiasmo, mas não dará muita importância, até o momento em que Odete, ouvindo de relance o nome, congelará. Seu olhar gélido denunciará que algo a incomodou profundamente. Como é que é o nome dela? Perguntará em tom grave. Ao ouvir a confirmação, a megera se retirará da sala sem dar explicações, mas por dentro estará em chamas. Determinada a cortar o mal pela raiz, Odete pegará seu carro e dirigirá sozinha até o sítio afastado, onde mantém Leonardo recluso, sob cuidados médicos e fora do alcance da sociedade. A cada quilômetro percorrido, sua raiva aumentará. Eu não lutei tanto, não protegi tanto esse menino para ver uma aventureira qualquer entrar na minha família, pensará, cerrando os punhos no volante. Ao chegar, nem baterá à porta. Invadirá o casebre como um furacão, já partindo para cima de Ana Clara, que estará arrumando alguns papéis.
Fica longe da minha filha, ouviu? O que é que você quer atrás da Heleninha? Gritará, indo direto ao pescoço da rival. Ana Clara, assustada no primeiro instante, reagirá rápido. Me larga, sua louca! Retrucará, empurrando a poderosa. O embate físico será inevitável. Empurrões, puxões de cabelo e até tapas ecoarão pelo ambiente. Leonardo, sem forças, apenas assistirá ao fundo, incapaz de intervir. Quando Odete acreditar que já terá intimidado a jovem, Ana Clara soltará a bomba que mudará o rumo de tudo. Ofegante, mas firme, ela jogará a verdade no colo da sogra. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha. A frase cairá como uma bomba nuclear. Odete empalidecerá. Você tá louca! Isso é impossível! Berrará, tentando agarrar novamente a rival. Mas Ana Clara, com um sorriso venenoso, deixará claro que não recuará. Não, dona Odete, eu não tô louca. Eu tô casada. O meu marido tem direito a 1/3 de tudo. E eu quero esse dinheiro. Quero o que é meu por direito. E se a senhora não aceitar, eu mesma conto tudo pra Heleninha. A sua princesinha vai adorar saber do segredo que a senhora guarda às 7 chaves. A fala será como um soco no estômago de Odete. Pela primeira vez em muito tempo, a rainha do jogo sentirá o chão abrir sob seus pés. Seus olhos faiscarão, mas sua mente correrá em velocidade absurda. Essa garota ousou me enfrentar, ousou tocar na minha fortuna e ainda ousou se aliar a Heleninha. Pensará entre ódio e incredulidade. Sem alternativas imediatas, a empresária respirará fundo, tentando recuperar o controle. Vamos conversar. Sente-se. Não precisamos resolver isso dessa forma, dirá, com a voz arrastada e um sorriso falso. Mas seu olhar, frio como lâmina, mostrará que estava apenas ganhando tempo para bolar o próximo contra-ataque. Ana Clara, por sua vez, não se deixará enganar. A senhora não engana ninguém. Eu sei que quer me destruir, mas agora é tarde. Eu sou uma Almeida Reutemann e vou ser tratada como tal, afirmará, cruzando os braços com firmeza. Odete tremerá de ódio, mas manterá a pose. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Eu não cheguei onde cheguei cedendo a chantagens baratas. Pois vai aprender, retrucará Ana Clara, fria e calculista. Odete, por trás de seus sorrisos gélidos, preparará uma vingança à altura da ousadia da nova nora. Odete estreitará os olhos, olhando para Ana Clara como se fosse uma inimiga mortal. Você pensa que pode entrar na minha família como se fosse um convite de aniversário? Ironizará com a voz cortante. Ana Clara não se intimidará. Eu não entrei, eu conquistei. Eu estava do lado do Leonardo quando a senhora o trancafiou nesse casebre. Eu cuidei dele. E agora eu sou esposa dele. Isso ninguém pode mudar. A tensão se tornará quase insuportável. Leonardo, em sua condição debilitada, tentará murmurar algo, mas sua voz não passará de um sussurro incompreensível. Ana Clara aproveitará a cena e acariciará o rosto do marido diante da sogra em um gesto provocador. Odete perderá o controle por alguns segundos, dando um tapa na mesa de madeira. Você não passa de uma oportunista barata. Não vai botar as mãos no que é meu, nem você, nem ninguém. Ana Clara, porém, já terá se preparado para enfrentar o furacão Reutemann. Seu? Eu acho que a senhora está confundindo. O patrimônio é da família. E agora eu faço parte dela. A senhora vai ter que me engolir, dona Odete. De volta à mansão, Odete não comentará uma palavra sobre o barraco com Celina ou Heleninha. Se fechará no escritório, servirá uma dose generosa de uísque e refletirá diante do espelho. Ela acha que pode me vencer com um casamento? Ela não tem ideia de quem sou eu, murmurará maquiavélica. Imediatamente começará a telefonar para seus advogados, ordenando uma investigação minuciosa sobre a legalidade do casamento de Ana Clara com Leonardo. Quero cada detalhe, se houve brecha, se a assinatura é válida, se existe falha no processo, essa garota vai se arrepender do dia em que cruzou meu caminho. Enquanto isso,
Ana Clara, cada vez mais ousada, já estará arquitetando como usar o título de Senhora Reutemann em seu favor. Andará pela cidade com ar altivo, falando em alto e bom som sobre seu novo sobrenome, enquanto pensa em formas de arrancar dinheiro da sogra. A guerra ficará escancarada. Celina notará a tensão entre Odete e Ana Clara, mas não entenderá a raiz da briga. Heleninha, por sua vez, começará a desconfiar que a amiga esconde algo e passará a questioná-la. "Você não me contou tudo, contou?" dirá em uma reunião do AA. Odete, fingindo calma, planejará um movimento ainda mais cruel: usar a própria fragilidade de Leonardo para tentar anular a união. Se preciso for, declaro essa garota culpada de crime. Casar-se com um homem incapaz de consentir é fraude, e fraude eu não perdoo. Ana Clara, no entanto, seguirá firme lançando uma ameaça final. "Se a senhora ousar me atacar, eu conto para todo mundo onde o Leonardo está escondido, inclusive para a imprensa. Aí sim a senhora perde o controle de vez." A troca de olhares será de ódio puro. Duas mulheres determinadas a destruir uma a outra. E assim ficará marcado o início da guerra declarada entre Odete Reutemann e Ana Clara. Um embate que promete abalar a estrutura dos Almeida Reutemann e transformar cada encontro em um espetáculo de intrigas, tapas e chantagens. Maria de Fátima terá um novo baque devastador. Depois de ser deixada de lado por César, que decide assumir de vez um envolvimento com Odete Reutemann, a jovem verá o mundo desabar sobre seus pés. A sensação de derrota ficará ainda mais insuportável quando descobrir que Olavo, o único que parecia ser seu confidente, também nutre um desejo ardente pela bilionária. Tudo começará quando Fátima, transtornada, for até o apartamento de Olavo para desabafar. Ela chegará nervosa, andando de um lado para o outro, repetindo as mesmas frases como se tentasse processar o que aconteceu. "Eu tô até agora sem acreditar, Olavo, te juro. Você precisava ver a cara do César. Ele olhou bem nos meus olhos e disse com a maior calma do mundo que estava apaixonado pela Odete", soltará, com a voz embargada entre choro e fúria. Olavo, em vez de oferecer consolo, mostrará sua visão particular da situação. Ele dará uma risada debochada, quase irônica, e responderá sem pudores: "Mas também, Fatinha, vamos combinar, né? A Odete pode ser mais velha, mas é bem gostosa. Não é qualquer um que resistiria." A filha de Raquel, indignada, arregalará os olhos. "Sério que você tá falando isso pra mim agora? Logo agora que eu tô no fundo do poço?" Olavo, sem medir as consequências, continuará: "Ué, eu só tô sendo sincero. Se fosse comigo, eu iria ali, com certeza, sem pensar duas vezes." A declaração cairá como uma bomba para Fátima, que não esconderá a revolta. "Realmente, tudo que eu não precisava ouvir agora era você me dizer que a Odete é gostosa, Olavo. Será que todo mundo resolveu me humilhar de uma vez só?" Ela se jogará no sofá, tapando o rosto com as mãos completamente arrasada. Olavo, vendo a reação, ainda tentará suavizar, mas sem esconder o interesse que já deixou escapar. "Calma, pinga-fogo, não precisa desse drama todo. Não é o fim do mundo. E, convenhamos, você também sabe jogar o seu charme, só que dessa vez perdeu o jogo." A insistência de Fátima em saber quando tudo começou ficará evidente. "Quando foi que começou essa palhaçada do César com a Odete? Você sabia e não me contou, né? Fala logo." Olavo levantará os ombros fingindo inocência. "Ih, não sei não. Pra ser sincero, eu nem imaginava. Essas coisas eles escondem bem." Ela retrucará com amargura: "Essa sua sinceridade não convence ninguém. Você sabe muito mais do que está dizendo." No meio da discussão, Olavo terá uma ideia ousada e quase cruel para tentar levantar o moral e a conta bancária da amiga. "Sabe o que a gente podia fazer? Uns videozinhos. Nada demais, coisa suave. Você dançando, mostrando o que tem de melhor. Vende muito, Fatinha.
Tem site que paga uma grana preta por esse tipo de conteúdo. A megera reagirá furiosa, sentindo-se desrespeitada. Nem pensar, Olavo. Tá louco? Eu não vou me rebaixar a esse ponto. Além do mais, eu tô grávida do César. Vocês não enxergam isso? Será que ninguém nessa cidade tem mãe, não teve irmã, não sabe respeitar uma mulher grávida? O clima entre os dois ficará pesado, e Fátima, em desespero, levantará a voz. Parece que eu tô amaldiçoada. Primeiro eu descubro que a Odete me roubou o César, e agora você, que deveria estar do meu lado, tá aí, babando por ela também. Olavo, sem jeito, ainda tentará desconversar. Ah, Fatinha, não é bem assim. Eu só falei o que qualquer homem falaria. A Odete tem um certo charme, um poder, e você sabe, né? Dinheiro também conta. Quem não gostaria de ter uma mulher daquelas na cama? O olhar de Fátima será de puro ódio, quase como se quisesse avançar nele. Você é igual a todos os outros. Não passa de mais um que se curva diante daquela bruxa. Eu odeio a Odete. Odeio. A cena se prolongará com Fátima cada vez mais descontrolada, andando em círculos, puxando os cabelos, enquanto Olavo observa com uma mistura de pena e fascínio. Ele não conseguirá esconder um sorriso de canto de boca, como se estivesse se divertindo com a fúria dela. Você devia usar isso a seu favor, Fatinha. Essa raiva toda, esse fogo. Se canalizasse bem, você ia longe. Do jeito certo ia virar uma estrela. Provocará ele. Mas a jovem, ainda em choque com a ideia de perder tudo para Odete, retrucará com uma mistura de orgulho ferido e lágrimas contidas. Eu não quero ser estrela de nada, Olavo. Eu quero o que é meu por direito. Quero o César, quero a vida que eu mereço, e não vou deixar que a Odete me roube mais nada. A tensão seguirá crescendo, com Olavo tentando argumentar que ela precisa encontrar outra saída, enquanto Fátima insiste em repetir que a milionária arruinou sua vida. E no meio dessa briga carregada de ressentimento, um novo detalhe virá à tona, deixando claro que o desejo de Olavo por Odete não é apenas uma provocação. É real e pode mudar o rumo da guerra silenciosa que começa a se formar em torno da poderosa empresária. Cada vez mais fora de si, não conseguirá esconder o impacto das palavras de Olavo. A ideia de que até mesmo ele, um aliado improvável, estaria disposto a se deitar com Odete será como um soco no estômago. Ela começará a andar de um lado para o outro, como uma fera enjaulada, batendo os pés, rangendo os dentes, repetindo frases para si mesma. Não é possível, não é possível. Primeiro o César, agora o Olavo. Essa mulher vai me destruir se eu não fizer nada. Olavo, meio divertido, meio provocador, acenderá um cigarro sem dar a mínima para o estado emocional da moça. Você se estressa demais, Fatinha. A Odete sabe se cuidar, sabe se impor, e isso deixa qualquer homem curioso. Eu só disse o que todo mundo pensa. Se César caiu, eu cairia também. E olha, eu iria feliz da vida. Você não presta, Olavo! Gritará Fátima, jogando uma almofada nele. Vai lá então, se joga nos braços dela, vê se eu ligo. Mas sua voz sairá embargada, denunciando a dor de quem está vendo todos os planos ruírem. Enquanto isso, em outra parte da cidade, César e Odete viverão um momento íntimo. A bilionária estará em seu luxuoso quarto, brindando com champanhe, e César a beijará com ardor. Você não tem ideia do que significa para mim estar aqui, Odete. Eu me sinto poderoso só de estar ao seu lado. A empresária sorrirá com sarcasmo. E é exatamente por isso que você está comigo, César. Eu não me envolvo com fracos. Eu moldo vencedores. Essa cena paralela mostrará o quanto Fátima já perdeu espaço na vida de César. Ele não apenas escolheu Odete, mas também se rendeu ao magnetismo da megera, que parece controlar todos os seus movimentos. De volta ao apartamento de Olavo, Fátima cairá no choro, algo raro para ela, que sempre prefere atacar a se mostrar vulnerável. Eu dei tudo de mim. Eu engravidei daquele homem, Olavo.
E ele me larga assim como se eu fosse um lixo. E agora você que eu achei que podia confiar, me diz que faria o mesmo que ele? Olavo, incomodado pelo choro, tentará disfarçar. Ei, não fica assim, pinga-fogo. Eu não disse que quero abandonar você. Só falei a verdade. E cá entre nós, você também não é flor que se cheire. Sempre jogou, sempre enganou. Qual é a surpresa agora que alguém jogou melhor do que você? Essa fala cairá como veneno em Fátima, que se levantará num salto, os olhos faiscando de ódio. Você vai engolir cada palavra, Olavo. Eu não vou deixar que a Odete continue roubando tudo de mim. Se ela pensa que vai me humilhar, está muito enganada. Eu vou acabar com ela, custe o que custar. Nesse instante, Olavo arregalará os olhos, percebendo que mexeu num ponto sem volta. Calma, Fatinha, não se precipita. Essa mulher é perigosa. Se você enfrentar Odete, pode acabar morta. Maria de Fátima desmascara Odete Reutemann e revela pacto para Afonso. Depois de ser humilhada por Odete e ainda assistir a poderosa empresária se aproximar de César, Maria de Fátima vai tomar uma decisão inesperada: procurar Afonso e abrir o jogo sobre um pacto secreto que fez com Odete antes de subir ao altar. A confissão da vilã deixará o empresário chocado e provocará uma ruptura irreversível entre mãe e filho. Tudo começa após mais uma derrota de Fátima dentro da mansão. Odete não perde a chance de jogar na cara da nora que ela nunca passará de uma aventureira. Irritada e com o ego ferido, a megera se isola em seu quarto, recordando cada humilhação. A lembrança da última discussão é dolorosa. Odete deixou claro que agora prefere César como aliado, descartando Fátima como se fosse uma peça usada em um tabuleiro de xadrez. É nesse momento que a vilã decide que chegou a hora de virar o jogo. Com um olhar carregado de ódio, ela sussurra para si mesma: se ela acha que pode me descartar assim, vai aprender que ninguém pisa em Maria de Fátima sem pagar caro. E vou usar o próprio filho dela contra ela. No dia seguinte, Fátima aparece de surpresa no escritório de Afonso. O clima é tenso. Ele não esconde a desconfiança, mas a vilã insiste em conversar. Preciso falar com você, Afonso. É sério. É sobre a sua mãe. Ele cruza os braços, impaciente. Minha mãe? Você quer me colocar contra ela de novo? Já basta o que aconteceu entre nós. Fátima respira fundo e começa a revelar. Desde o primeiro dia em que eu pisei naquela mansão, Odete sabia exatamente o que eu queria. Não pense que fui eu quem bolou tudo sozinha. Ela me usou. Ela me incentivou a ficar com você, a conquistar seu coração. Até a separação de você e Solange, foi ela quem armou. Afonso arregala os olhos incrédulo. O quê? Maria de Fátima continua, agora mais firme, como se cada palavra fosse uma arma contra Odete. Foi ideia dela eu chegar mais cedo no campeonato de xadrez para me aproximar de você. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a malhar na sua academia só para esbarrar em você. Nada aconteceu por acaso, Afonso. Sua mãe planejou cada detalhe. Ele tenta se manter calmo, mas a voz falha. Você está dizendo que minha mãe, que a Odete manipulou tudo? Exatamente, dispara Fátima. E não parou por aí. A separação da Raquel e do Ivan também teve o dedo dela. Foi Odete quem espalhou aquela foto da Heleninha bêbada só para destruir a autoestima da própria filha. Afonso fica em choque, lembrando das inúmeras discussões que já teve com a mãe sobre moral e valores. As peças começam a se encaixar, mas desconfiado ele encara Fátima. E por que está me dizendo tudo isso agora? Por que só resolveu abrir a boca depois de tanto tempo? Fátima não hesita. Porque agora chegou a minha vez de me vingar. César me rejeitou para ficar com ela. Eu perdi tudo por causa da sua mãe e agora quero que ela perca também. O empresário fecha o semblante. Então é isso. Você não está arrependida de nada. Só quer se vingar. A vingança é o único jeito de sobreviver com gente como a Odete, Afonso. Você devia saber disso melhor do que ninguém. Ele, porém, dá um passo atrás. Não, Fátima.
Você pode me contar o que for, mas não pense que vou me aliar a você. O que você fez comigo não dá para esquecer. A revelação, no entanto, não sai da cabeça dele. No mesmo dia, Afonso procura Odete para tirar satisfações. A cena é carregada de tensão. Ele entra no escritório da mãe sem bater, e ela, surpresa, fecha a pasta de documentos que analisava. O que significa essa falta de educação? Significa que eu finalmente abri os olhos, mãe, grita Afonso. Eu sei de tudo. Sei do pacto que você fez com a Fátima. Sei que você armou para me separar da Solange. Sei que você destruiu a vida da Heleninha só para manter o seu poder. Odete se mantém fria, mas a mão treme levemente ao apoiar-se na mesa. Essa garota, ela te envenenou contra mim. Não, mãe. Foi você mesma quem fez isso. Você sempre achou que podia manipular a vida de todo mundo como se fosse uma partida de xadrez. Mas acabou, Odete. Comigo, acabou. Na frente de Celina, que escuta parte da discussão assustada, Afonso toma uma decisão radical. Estou me desligando da TCA, vou vender todas as minhas ações. Não quero mais nada que me prenda a você. Odete perde a postura e grita. Você não pode fazer isso. Você é meu filho. Você carrega meu sangue. Mas Afonso rebate, firme. Prefiro não carregar nada do que continuar sendo marionete sua. A fala choca Celina, que tenta intervir. Mas Afonso já sai determinado, deixando Odete descontrolada e Fátima na mira da poderosa. Odete, furiosa, chama a nora para uma conversa à parte. O olhar da empresária é gélido, calculista. Você acha que é esperta, não é, Maria de Fátima? Mas ninguém passa por cima de mim. Ninguém. Fátima, tentando disfarçar o medo, ergue o queixo. O jogo virou, Odete. Agora é você quem vai sentir o gosto da derrota. A empresária dá um sorriso irônico. Veremos. Enquanto o clima ferve na mansão, César saboreia sua aproximação com Odete. Ele percebe que a empresária, pela primeira vez, o enxerga como alguém além de um aliado de negócios. Você sabe, César, eu admiro homens que não se contentam em ser coadjuvantes. Ele sorri vaidoso, e eu admiro mulheres que sabem reconhecer isso. Mas por trás do charme, César sabe que está entrando em terreno perigoso. Ele conhece a fúria de Maria de Fátima e desconfia que a vilã não ficará de braços cruzados. Do outro lado da trama, Raquel recebe a notícia da ruptura entre Afonso e Odete. A empresária, que já enfrentou todas as humilhações possíveis da megera, vê nisso uma luz de esperança. Em conversa com Ivan, deixa claro. Talvez agora ele entenda o que é viver longe da sombra da mãe. Talvez agora o Afonso consiga finalmente enxergar a verdade. Ivan, cauteloso, responde. Não subestime a Odete. Ela sempre dá um jeito de virar a mesa. As revelações sobre a foto que arruinou sua reputação voltam a assombrar Heleninha. Ao ouvir de Afonso que foi a própria mãe quem espalhou a imagem dela embriagada, a moça entra em desespero. Então foi ela. Sempre foi ela. Eu me culpei todos esses anos. E era a minha mãe que queria me destruir. Celina tenta acalmar, mas a dor é grande demais. Heleninha sente-se mais uma vez esmagada pela crueldade de Odete. Celina, por sua vez, é jogada contra a parede. De um lado, o Afonso em franca rebeldia contra a mãe. Do outro, Odete exigindo lealdade absoluta. Em prantos, Celina desabafa sozinha. Meu Deus! Essa família vai se destruir inteira! Isolada em seu quarto, Odete anda de um lado para o outro como uma leoa ferida. O golpe de Fátima e a ruptura com Afonso mexem com seu orgulho. A poderosa não admite perder o controle. Eles pensam que me derrotaram, mas ninguém derrota Odete Reutemann. Ninguém! Ela já começa a arquitetar uma contraofensiva. Um plano frio, calculado, que promete transformar a vida de Maria de Fátima em um verdadeiro inferno. Enquanto isso, Maria de Fátima saboreia a vingança. Na sua cabeça, finalmente conseguiu dar um cheque-mate na sogra. Mas logo começará a perceber que mexeu com a pessoa errada.
Telefones misteriosos, encontros suspeitos e aliados inesperados começam a cercar a vilã. Se a Odete pensa que pode me derrubar, vai ter que lutar muito, desafia Fátima diante do espelho. Mas no fundo, a insegurança começa a crescer. Decidido, Afonso inicia os trâmites para vender suas ações da TCA. Ele avisa: quero me livrar de tudo que tenha o nome Reutemann. Não quero mais ser lembrado como filho da Odete. A atitude causa choque no mercado e deixa Odete ainda mais enfurecida. A empresária sente o império escapar por entre os dedos, ao mesmo tempo em que César se aproveita da brecha para ganhar espaço. Com Afonso fora de casa, Heleninha em colapso, Raquel atenta e Maria de Fátima sob mira, Odete Reutemann prepara o próximo movimento. A guerra pelo poder atinge um novo patamar. Heleninha dará um passo inesperado que promete mexer profundamente com o público e com os rumos da trama. Depois de tanto sofrimento, de recaídas dolorosas e das feridas abertas por um passado de dependência e desilusões, a filha de Odete Reutemann vai surpreender a todos ao se reaproximar de um homem que um dia já ocupou seu coração: Renato. A transformação da personagem será nítida. Livre das sombras que a atormentavam, Heleninha reencontrará forças na pintura, na arte e em um novo projeto que nasce carregado de simbolismo: sua própria galeria de arte. O espaço, sofisticado e ao mesmo tempo intimista, representará não apenas a retomada de sua carreira, mas também um grito de independência contra o domínio sufocante da mãe, Odete. Renato será um dos primeiros convidados a visitar a galeria. Assim que entrar no espaço, o empresário ficará impressionado com o ambiente, decorado com quadros modernos, algumas obras inéditas de Heleninha e peças de jovens artistas que ela começa a apoiar. Essa galeria é uma aquisição que vai marcar sua vida. É o começo de uma nova fase, Heleninha. Você não faz ideia do quanto isso é importante, dirá Renato, sincero, tocado com a mudança da amiga. Emocionada, Heleninha se lembrará de Leonardo, o irmão que tanto acreditou em seu talento. Foi ele quem sempre me dizia: vai ter a sua galeria, assume esse compromisso. No fundo, ele estava certo. Eu só precisei de tempo e coragem, confessará ela, com a voz embargada. A lembrança de Leonardo criará um silêncio respeitoso entre os dois, que logo será quebrado por uma troca de sorrisos cúmplices. E é nesse instante que a chama do passado começará a reacender. O encontro ganhará contornos mais íntimos quando ambos passarem a recordar o romance secreto que viveram anos atrás. Heleninha, em tom nostálgico, admitirá: eu adorava fazer as coisas escondidas da minha família. Era como se, por algumas horas, eu fosse livre de todos os julgamentos. Renato rirá, lembrando-se dos encontros às escondidas, das longas conversas que terminavam em beijos roubados. Mas ele não perderá a chance de provocar. Você já pensou como seria repetir um dia? Relembrar aquelas loucuras que só a gente entendia? Lançará ele, com um olhar carregado de malícia. Heleninha ficará sem resposta imediata, mas o rubor em suas bochechas e o brilho em seus olhos denunciarão que aquela provocação não passou despercebida. A tensão será palpável. Diferente da jovem frágil de outrora, Heleninha agora estará mais confiante, decidida a reconstruir sua vida sem depender das muletas do passado. O público verá uma personagem amadurecida, sóbria, pintando novamente e principalmente cuidando do patrimônio herdado, algo que antes delegava cegamente à mãe, Odete. Esse novo posicionamento trará choques inevitáveis com Odete Reutemann, que não aceitará facilmente ver a filha ganhando voz e autonomia. Odete tentará, em cenas carregadas de tensão, minimizar a conquista de Heleninha. Galeria de arte? Uma bobagem! Você nunca soube administrar nem a própria vida, que dirá uma empresa. Vai acabar falindo como sempre, disparará com seu veneno característico. Mas dessa vez, Heleninha não se deixará abalar. Ela responderá firme, surpreendendo até mesmo Renato. Prefiro falir tentando, mãe, do que continuar vivendo à sombra da senhora. Essa galeria é minha,
e é só o começo. A cada novo encontro, Renato e Heleninha deixarão escapar sinais de que algo maior está prestes a florescer. As conversas, antes formais, ganharão tons de cumplicidade, com risadas fáceis, toques sutis e olhares que se prolongam mais do que deveriam. Num jantar organizado para celebrar a abertura da galeria, Renato puxará a Heleninha para dançar. O momento parecerá simples, mas o clima será arrebatador. Os dois trocarão confidências. Você não sabe como é bom te ver assim, de pé, sorrindo, dona do seu destino, dirá Renato com ternura. E você não imagina como é bom ter alguém que acredita em mim sem esperar nada em troca, responderá ela, visivelmente emocionada. O clima falará mais alto. O público verá um beijo inesperado, roubado no meio da pista de dança, marcando a volta de um romance que parecia enterrado. Apesar do novo fôlego, Heleninha ainda será assombrada pelo passado. Em algumas cenas intensas, ela se recordará das recaídas, das crises, dos momentos em que Renato a viu em sua pior fase. A dúvida a corroerá. Será que ele a olha agora com desejo ou com piedade? Renato, por sua vez, também terá seus dilemas. Ele sabe que reabrir essa história significa enfrentar a fúria de Odete, que jamais aprovaria a relação, além de lidar com o peso da desconfiança da sociedade. Mas ainda assim, ele se mostrará disposto a correr o risco. A gente já errou tanto, Heleninha? Quem sabe não é a hora de acertar? Dirá ele em uma conversa reveladora, deixando claro que não pretende recuar. A notícia da reaproximação cairá como uma bomba dentro da família Reutemann. Odete ficará furiosa, considerando Renato indigno da filha. Ela acusará o empresário de querer se aproveitar do momento de fragilidade de Heleninha para lucrar com a galeria. Celina, por outro lado, se mostrará dividida. Em alguns momentos parecerá acreditar na sinceridade de Renato. A incerteza e os julgamentos externos colocarão ainda mais pressão sobre Heleninha. Todos verão Heleninha diante de uma encruzilhada emocional. Ao mesmo tempo em que o romance com Renato reacende velhas memórias e desperta novas esperanças, ela sente o peso de tudo o que isso significa. Enfrentar Odete Reutemann não é pouca coisa, e Heleninha sabe que a mãe fará de tudo para sabotar sua felicidade. Mesmo assim, Heleninha começará a deixar claro que não voltará atrás. Em uma conversa sincera com Renato, ela afirmará: eu já perdi tanto tempo da minha vida com medo da minha mãe, com medo do julgamento dos outros. Agora não. Se eu tiver que escolher entre agradar a Odete e ser feliz, eu escolho a minha felicidade. Renato ficará emocionado com a declaração e reforçará seu apoio. Eu estive ao seu lado no pior momento. E vou estar agora também. Se a gente tiver coragem de enfrentar juntos, nada vai nos parar. Ao descobrir oficialmente que a filha está retomando a relação com Renato, Odete explodirá em fúria. A vilã não poupará palavras. Você é uma tola, Heleninha. Esse homem não te ama. Ele só quer se aproveitar de você, da sua fragilidade, do seu dinheiro. Você vai acabar sozinha, ridícula como sempre. Heleninha, no entanto, não se deixará calar. Em uma das cenas mais fortes dessa virada, ela enfrentará a mãe de frente, sem baixar os olhos. Eu já estive sozinha, mãe. E foi exatamente aí que descobri que posso me reerguer. O que eu não vou mais ser é sua marionete. A senhora não manda mais na minha vida. O embate entre mãe e filha ganhará tons de guerra aberta, com Odete prometendo que não descansará até afastar Renato da família. Enquanto isso, Heleninha e Renato decidirão assumir o romance de forma clara. Durante um evento na galeria, na frente de jornalistas, empresários e até mesmo de membros da família Reutemann, os dois trocarão um beijo apaixonado. O gesto simbólico será recebido com choque, reprovação de alguns, aplausos de outros. Para Heleninha, será o momento definitivo de libertação. Um ato público que simboliza sua nova postura. Não se esconder mais. A relação, no entanto,
estará longe de ser um conto de fadas. Heleninha finalmente mostrará que não é mais apenas a filha frágil de Odette Reutemann. Ela se tornará símbolo de resistência, de uma mulher que enfrentou seus demônios, sobreviveu à tirania da própria mãe e encontrou forças para recomeçar. E ao lado de Renato, esse recomeço ganhará um sabor inesperado, misturando passado e futuro, amor e desafio, em uma história que promete incendiar a reta final da novela. A doença faz Afonso virar sua vida do avesso e voltar com Solange. O público acompanhará a guinada mais dolorosa e transformadora na trajetória de Afonso Reutemann. O rapaz, sempre visto como íntegro, honesto e apaixonado pelo esporte, será surpreendido por um diagnóstico devastador: leucemia. A descoberta não apenas colocará sua saúde em risco, mas também o obrigará a rever todas as suas escolhas, relacionamentos e prioridades de vida. A doença será o ponto de virada que fará com que Afonso rompa de vez com Odette Reutemann, renegue o império da família e reencontre em Solange a razão para recomeçar. O primeiro baque virá após uma das cenas mais esperadas da novela. Afonso chegará em casa mais cedo, depois de um treino exaustivo, e flagrará Fátima na cama com César. O silêncio inicial dará lugar a um olhar de descrença. Ele, que acreditava ter encontrado em Fátima a chance de construir uma família, será tomado por uma mistura de nojo, decepção e raiva. Sai da minha casa agora, Maria de Fátima. Você me enganou, me usou, me transformou num palhaço diante de todo mundo, gritará o triatleta transtornado. Sem dar tempo para explicações, Afonso expulsará a golpista de casa e exigirá o divórcio imediato. Fátima, no entanto, ainda tentará manipular a situação, alegando estar grávida dele. Mas Afonso não cederá. Exigirá um exame de DNA que logo revelará a verdade cruel. O filho que ela espera não é dele. O choque se tornará ainda maior quando o mocinho descobrir que a própria mãe, Odette Reutemann, foi quem incentivou a relação, arquitetando todo o romance para manter a família blindada contra interesses externos. A decepção com Odette será tão intensa que Afonso, pela primeira vez, enfrentará a mãe com firmeza. Você não é só a responsável pela ruína da minha vida. Você destruiu qualquer confiança que eu pudesse ter em você. A partir de hoje, eu deixo de ser seu filho. O peso da descoberta fará Afonso se desligar completamente do Império Reutemann. Ele tomará a decisão drástica de se mudar da mansão, deixar o cargo de prestígio na TCA, vender suas ações e abrir mão de toda a herança que o ligava ao nome da mãe. A imprensa noticiará o escândalo. Herdeiro da TCA renuncia à fortuna da família. A atitude será vista por muitos como um ato de coragem, mas para Odette será uma traição imperdoável. Você é um ingrato! Eu te dei tudo! E agora cospe no prato que comeu? Você não é digno de carregar o meu sobrenome, Afonso! Dirá a megera, tomada pela fúria. Mas Afonso permanecerá firme. Prefiro carregar a dignidade de um homem simples do que a vergonha de ser cúmplice das suas sujeiras, mãe. Enquanto tenta reconstruir a vida, Afonso começará a sentir os primeiros sinais da doença. Em uma manhã qualquer, após acordar para um treino, notará uma mancha roxa no braço sem se lembrar de ter se machucado. Mais tarde, durante uma corrida, terá um sangramento repentino no nariz. Heleninha, sua irmã, será a primeira a se preocupar. Afonso, essas manchas não são normais. Você precisa ir ao médico, eu insisto. Mas o triatleta tentará minimizar a situação, acreditando ser apenas cansaço. Até que, em um treino, Igor, seu parceiro, notará o desempenho caindo drasticamente. Você sempre foi o mais resistente de todos, Afonso. O que está acontecendo? Você parece exausto desde o início da prova. A insistência dos amigos e da irmã fará com que ele aceite procurar ajuda médica. Será em uma consulta aparentemente rotineira que virá a notícia arrebatadora. Afonso tem leucemia. O médico explicará os detalhes do exame
os riscos da doença e a urgência do tratamento. O choque será imediato. Sozinho na sala, ele se sentirá sem chão. A imagem de atleta, saudável, invencível, desmoronará em segundos. Quando sair da consulta, quem estará à sua espera será Solange. A diretora da Tomorrow, mesmo ainda magoada pelo fim do relacionamento, terá pressentido algo errado. Ao vê-lo pálido e trêmulo, perguntará: Afonso, o que foi? O que está acontecendo com você? Sem forças para esconder, ele desabará: Eu tô doente, Solange. O médico disse que é câncer. Eu tenho leucemia. A revelação quebrará a barreira entre eles. Solange, tomada pela emoção, decidirá naquele instante que não pode mais ocultar a verdade. Você precisa saber, Afonso. Eu estou grávida e os gêmeos são seus. O reencontro entre os dois será carregado de lágrimas, mas também de esperança. Na sequência, Afonso reunirá a família para uma conversa decisiva. Diante de Heleninha, Celina e até Odete, revelará não apenas o diagnóstico, mas também a paternidade. Eu vou ser pai e quero estar presente na vida dos meus filhos, aconteça o que acontecer. O médico da família explicará o tratamento, ressaltando a necessidade de um transplante de medula. Logo, todos os parentes próximos farão exames para verificar compatibilidade. Heleninha e Celina não serão compatíveis. O silêncio pesado tomará conta da sala quando o médico anunciar que Odete também não servirá como doadora. Desesperada para salvar o filho predileto, Odete tomará uma atitude arriscada. Sem que ninguém saiba, levará um enfermeiro de confiança até o esconderijo de Leonardo, o filho que ela mantém oculto há anos. Um tubo de ensaio com o sangue do rapaz será a última esperança de Afonso. A vilã se verá acuada. Ou revela o segredo e corre o risco de perder o controle sobre Leonardo, ou continua escondendo a verdade e assiste Afonso definhar. Ciente da gravidade do quadro, Afonso decidirá organizar sua vida de forma prática. Em uma cena emocionante, chamará Solange para ajudá-lo a raspar o cabelo antes da quimioterapia. Eu não sou supersticioso. Não acredito que fazer testamento é atrair a morte. Mas eu também não acho que a gente deva deixar as coisas no improviso. Quero tudo muito bem organizado. Ele pedirá que Solange seja sua procuradora legal, confiando nela acima de qualquer outro membro da família. Em meio às lágrimas, confessará: Eu tô redigindo um testamento. Quero deixar um vídeo também. Algo que você vai mostrar para os nossos filhos quando tiverem idade de entender. Solange aceitará a responsabilidade, comovida com a confiança depositada nela. Enquanto Afonso enfrenta a luta mais difícil da sua vida, Fátima não aceitará o divórcio nem a revelação pública de sua mentira. Expulsa da mansão e rejeitada pela sociedade, a vilãzinha fará escândalos, batendo a porta do ex-marido em busca de uma segunda chance. Afonso, você não pode me abandonar agora. Eu errei, mas eu te amo. Esse filho pode até não ser seu, mas você é o homem da minha vida. Implorará em vão. Ele, firme, a rejeitará com desprezo. Eu não vou carregar nos meus ombros os seus erros, Fátima. A minha vida não é mais com você e nunca mais será. Do outro lado, César surgirá debochado, como sempre, aproveitando-se da queda de Afonso para inflar o próprio ego. Olha só, o atleta perfeito, o príncipe da moralidade, agora não passa de um doente, largado, sem herança e dependendo da piedade dos outros. A vida cobra o Afonso. E eu vou estar aqui para assistir cada derrota sua. O vilão sequer imagina que o destino está prestes a virar contra ele quando menos esperar. Em meio ao caos, Solange se tornará o grande pilar de Afonso. A ruiva não apenas o apoiará nas sessões de tratamento, como também dará forças para que ele se mantenha firme diante das provações. Os dois terão cenas emocionantes, mostrando a cumplicidade recuperada. Eu pensei que tinha te perdido para sempre, Afonso. Mas agora eu sei que ainda dá tempo. Dá tempo de recomeçar. Dirá Solange com lágrimas nos olhos.
Ele responderá com a voz embargada: Você foi e sempre será o grande amor da minha vida. Se eu tiver que lutar, vai ser por você, pelos nossos filhos. Os dois, lado a lado, enfrentarão não apenas a doença, mas também as intrigas de Odete e os ataques de Fátima e César. A doença do filho mexerá até mesmo com a vilã implacável. Odete Reutemann, que sempre se orgulhou de ser fria e calculista, se verá desesperada diante da possibilidade de perder Afonso. Pela primeira vez, lágrimas escorrerão de seus olhos quando ouvir do médico que apenas um doador compatível poderá salvar o herdeiro. A pressão aumentará ainda mais quando Heleninha confrontar a mãe. Você sempre quis controlar a vida de todo mundo, mãe. Agora quem controla a sua é o destino. E talvez ele esteja te cobrando por tudo o que você fez.